Olá, crianças, bom dia. Tudo bem com vocês? Então, eu espero que esteja tudo bem, tudo legal, tudo tranquilo, tá? Então, hoje, terça-feira, 18 de maio, tá? Então, hoje nós vamos de mais uma aula online de História e Geografia. Mas eu vou fazer aqui um pequeno tutorial da aula de História, tá? Nós vamos ver a abdicação de Dom Pedro I. Mas o que é abdicar? O que é abdicação? A abdicação de Dom Pedro I quer dizer que é renúncia, é abandono, ou seja, Dom Pedro I teve que renunciar a abandonar o seu cargo. Qual era o cargo dele? Dom Pedro é o primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro que proclamou a independência do Brasil. Mas ele morava aqui no Brasil, por que ele tinha que voltar para Portugal? Dom Pedro I era de Portugal, né? Foi aquela família real que veio para o Brasil, aqui se instalou, né? E cresceram e com isso foram tomando de conta do nosso Brasil. E Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Ele queria que o Brasil fosse independente de Portugal, não dependesse mais de Portugal. Então, falando nisso, vemos, né, que Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil. Então, como é que aconteceu tudo isso? Dom João VI, né, ele morreu em 1826, tá? O pai de Dom Pedro I, ele morreu. E o que foi que aconteceu? Como é império, né, que passa de pai para filho, então Dom Pedro I, como herdeiro legítimo do trono português, foi convocado pela corte para voltar para Portugal para assumir as suas responsabilidades lá. E agora, Dom Pedro tinha que abdicar do trono, ele tinha que abandonar e ir embora do Brasil para Portugal, para trabalhar lá, para exercer seu trabalho, as suas finalidades lá, porque seu pai tinha morrido, então ele tinha que ir para lá tomar de conta. Então, a exigência para que retornasse a Portugal e as intensas críticas e dificuldades políticas que vinham enfrentando como imperador do Brasil, fizeram com que Dom Pedro I abdicasse do trono brasileiro em 7 de abril de 1831, tá? Mas antes de partir, sabe o que foi que ele fez? Ele deixou como príncipe regente seu filho, Dom Pedro de Alcântara, né? Ou seja, Dom Pedro II. Dom Pedro I, que era filho de Dom João VI, e gerou a Dom Pedro de Alcântara, seu filho. Mas o seu filho era bem novinho, seu filho tinha apenas 5 anos de idade. Mas como o império passa de pai para filho, como Dom Pedro I teve que ir para Portugal assumir o seu trono português lá, ele deixou seu filho Dom Pedro de Alcântara com apenas 5 aninhos de idade para governar aqui o Brasil, tá? A abdicação do imperador pode ser considerada a finalização do processo da independência do Brasil, iniciando, que foi a independência do Brasil, foi no dia 7 de setembro de 1822. E com tudo isso, toda essa revolução que Dom Pedro I teve que voltar, pode ser que aí ele tenha dado o final definitivamente, né, da separação de Brasil e Portugal. Com a abdicação, a possibilidade de nova união entre Brasil e Portugal deixou de existir definitivamente, tá? Essa nova união deixou de existir porque Dom Pedro I foi para Portugal assumir suas responsabilidades, né? Lá que ele tinha deixado, e deixou o seu filho Dom Pedro de Alcântara aqui para governar com apenas 5 anos de idade. Mas ele governou, ele deu conta, ele conseguiu. Isso aí a gente vai ver mais para frente, que ele precisou, né, de pessoas para ajudar ele a governar, tá? Então é isso, a abdicação de Dom Pedro I é isso, que ele teve que abdicar do seu trono, né, e ir para Portugal assumir suas responsabilidades lá. Então a tarefinha de história de hoje é essa, tá? Então uma pequena atividadezinha para vocês, tá? Bom dia e boa aula. Tchau!